O Monte McKinley é a montanha mais alta da América do Norte. Fica no Círculo Polar Ártico. É uma das escaladas mais difíceis do mundo. A equipe está focada na montanha de 6.000 metros. Estão escalando há 2 semanas e meia, drenando suas energias. E podem alcançar o topo em um dia. Steve Ball escala há 18 anos e conquistou alguns dos picos mais altos do mundo. Para mim, o ambiente da montanha é um lugar muito especial e bonito. Particularmente, o Monte McKinley é uma das áreas mais remotas do mundo. Foi uma das minhas ambições por muito tempo. Anthony Hollinshead é melhor amigo de Steve e seu parceiro de escalada há anos. Escalar é mais sobre ter confiança no seu parceiro de escalada. É fundamental saber o que o outro está fazendo. Nigel Vardy completa o trio. Esta é sua primeira expedição com eles. Tem muita experiência, mas nunca tentou uma montanha tão traiçoeira como o Monte McKinley. Às vezes ter confiança é um tanto difícil e tenho que dizer, Nigel, você consegue. Na verdade, era Steve quem tinha o sonho de escalar o McKinley. E, de verdade, talvez eu só tenha seguido ele. Seria a primeira grande expedição de Nigel. Então, acho que ele estava um pouco inseguro do que estava diante dele. Com o Nigel entrando, é óbvio que é. Acho que muda um pouco a dinâmica da equipe. Steve e eu estávamos acostumados a tomar decisões. Prontos, pessoal? Existe uma pressão enorme para trabalharmos bem juntos. Porque a gente dependia um do outro. Totalmente dependente. Não tinha mais ninguém lá. Vamos lá. Há várias rotas até o Monte McKinley, e uma das mais populares é a West Butters. Mas Steve, Anthony e Nigel decidiram encarar a rota West Rib, que é muito mais desafiadora. Após 17 dias de escalada intensa, eles chegam ao último acampamento a 5.000 metros e pretendem alcançar o topo amanhã. Na noite antes da subida ao topo, estávamos na tenda bem animados, preparados para a manhã seguinte. Agora, senhoras e senhores, carne ou peixe desidratado ou a bela opção vegetariana cheia de energia? Ele é um verdadeiro comédia, o Anthony. Cheio de vida e sempre com um sorriso. Ei, que cor bonita você pegou hoje. Amanhã você vai ter que usar sunga. Não passou protetor hoje? Steve é bem o oposto. O Steve tem um caráter muito sério. Para você devia ser religião. Sabe o que o sol pode fazer com você aqui em cima? Então, subir e descer rápido, certo? Vamos tirar tudo que não serve e arrumar nosso kit. Como combinamos. Cheios de frufrus. As condições podem ser extremamente hostis nesta altitude. A equipe precisa ter certeza do clima antes de decidir subir para o topo desafiador. Senhor Jensen, o clima parece ótimo para as próximas 24 horas. Certo, base, boa noite. Satisfeito? Vamos ter um sono de beleza, hein? Ao infinito e além. Dia 18. Poxa, caras. Vocês deviam ter feito isso antes. É uma corrida até o topo. Finque a bandeira, tire fotos e desça de novo. Para chegar ao topo e voltar antes de anoitecer,
tem que levar pouca bagagem. Eles deixam a barraca e a maior parte do equipamento para trás. A subida para o topo é cerca de 1.200 metros daqui, talvez mais, e é muito para esta altitude. Então tem que levar pouca bagagem e descer antes que escureça. Agora eles enfrentam uma das partes mais difíceis da escalada. Steve estava assim, vamos com isso. E lá foi ele. Nos estágios iniciais, não estava indo nada mal. Mas, conforme o dia avança, penso que estamos indo bem devagar. E precisamos continuar um pouco mais rápido. Demoramos tanto para passar aquele trecho, o tempo estava passando rápido. Após horas de escalada árdua, a equipe já está atrasada no cronograma. Agora eles chegaram a uma área conhecida como campo de futebol, um planalto plano logo abaixo do topo. Mas o clima está mudando. Enquanto caminhávamos pelo topo do campo de futebol, o vento começou a aumentar bruscamente. As temperaturas caíram a cerca de menos 50 graus centígrados, com o vento uivando pelo topo a cerca de 113 km por hora. Eu não sei o quanto isso te derruba mais. É frio, pode acreditar. Cada passo é exaustivo. Você está quase engatinhando para proteger o rosto do vento. Pode ser como levar pedradas de granizo, ervilhas congeladas, se sua pele estiver exposta. O clima no Monte McKinley é um dos mais imprevisíveis do mundo e pode causar congelamento fatal em segundos. Nós já estávamos escalando há 17 dias, o que significa que já não havia muita gordura sobrando, que é o que se precisa numa situação assim. Essas condições são muito difíceis para todos, mas para um, está se tornando demais. Não me dei conta do quanto Steve estava congelando. Steve estava congelando de frio. Eu estava quase apagando. Estava tremendo. Meus dentes estavam batendo, meu pensamento mais lento, eu estava ficando letárgico. Steve, quem lidera a equipe, está começando a sentir os efeitos da hipotermia. Ele está literalmente congelando até a morte. Eles estão a mais de 5.800 metros e a temperatura está despencando. Em tais altitudes, o impacto de uma tempestade inesperada como esta é devastador. Steve está sofrendo muito. Anthony e Nigel sabem que precisam tirá-lo do frio congelante. Precisamos procurar abrigo! Ir para um lugar seguro! Achar qualquer lugar para se esconder lá em cima é muito difícil. Você está mesmo por sua conta. Ei, olha ali! Pela graça de Deus, encontramos uma fenda na base da montanha. Pegamos nossas piquetas e abrimos a face inteira da rocha, o que foi muito trabalhoso. Consigo sentir que estou cedendo e tremendo. A hipotermia vai chegar logo se eu não me proteger desse vento. Minha nossa. Que isso? Que frio. Muito frio. Nossa. Era o vento nos matando. E quando entramos, não vou dizer que estava quente, mas estava mais quente. Nossa. Deus, por favor. Que frio. Muito frio. Nossa. À medida que o frio se alastra, sua mente vai desacelerando, as reações ficam mais lentas, o pensamento vai tornando-se mais lento, e então você passa a depender dos outros para cuidar de si. Urgente. Preciso que me abrace. Preciso que me deixe quente. Steve me pede para abraçá-lo, manter ele aquecido mesmo.
Se você contar isso no clube de escalada, você está morto. Tudo bem. Tudo bem. Anthony estava conversando bastante com Steve. Acho que isso talvez venha do fato de que eles já eram grandes amigos. Eles se conheciam há muitos, muitos anos. E Anthony não ia apenas deixá-lo ir. Tô com sede! Sede! Você pode pegar gelo? Vamos ver o que temos aqui. A desidratação é um problema gravíssimo. A equipe se dá conta de que deveria ter trazido seu equipamento. Não parecia tão ruim. Devíamos ter levado um fogão para aquecer a comida e ter algo quente para beber e comer. Tá tudo bem, amigo. Tudo bem. Mantenha a calma. Estou aqui, ok? Temos que chamar ajuda pelo rádio. Peça a eles por ajuda. Nunca vamos conseguir descer com Steve sozinhos? Não assim. Não temos escolha. Ele ainda está tremendo e se mexendo. Isso é ótimo. Nigel e Anthony sabem que Steve gostaria de continuar, mas agora irão decidir se devem cancelar a escalada e enviar um pedido de ajuda. Era muito difícil decidir fazer o chamado de emergência, porque não sabíamos como o Steve ia reagir. Precisamos ligar agora antes que seja tarde demais. Tomara que tenha bateria o suficiente para isso. Tenta manter ele aquecido. Tá frio demais. Ele tá bem. Vou tentar pegar um sinal melhor lá fora. Acampamento base! Aqui é a Expedição Jensen! Você me ouve? Aqui é a Expedição Jensen solicitando assistência urgente. Câmbio! Aqui é o acampamento base, na escuta. Se você está tentando sintonizar, aperte o botão, mas não transmita a voz. Repetindo, o botão, não sua voz. Fiquei muito feliz de ouvir a voz de outra pessoa. Havia alguém ali. Mas estavam lutando muito para nos ouvir. Precisamos que você responda com cliques. 1 para sim, 2 para não. Então começaram. Você é desta expedição? Um clique para sim, 2 para não. Vocês são da Expedição Zambide? Foi descendo a lista até conseguir um clique de sim. Você é da Expedição Jensen? A partir daí, eles sabem quem você é. Qual rota está escalando, parentes mais próximos, equipamento, todas as informações que acharem. A tempestade está muito forte para resgatar vocês esta noite. Precisamos que ligue de novo pela manhã. Toque, toque. Quem é? Acorda. Acorda quem? Acorda, tá frio. Desculpa. Essa foi ruim. Me senti muito impotente, de verdade. E ter alguém ali com você é maravilhoso. Ele está sendo como uma babá e fazendo isso muito, muito bem. Nigel sentiu as extremidades começarem a congelar. Estão piorando bem rápido. Nigel está extremamente fraco, com muito frio, e, neste estágio, eu também estou com mais frio. Vamos colocar a luva de novo. Com o passar do tempo, começo a ficar um pouco perturbado de passar mais uma noite com Nigel
nessas condições de fraqueza. Vamos lá. Não vai demorar. O helicóptero chegará a qualquer minuto. Steve está desesperado para buscar ajuda. Ele tem que imobilizar a perna para continuar. Amarro minha piqueta na perna para tentar sustentá-la. Tudo está alinhado agora. Estou numa condição melhor. E agora vem o grande teste. O que vou fazer? Se eu não colocar peso na perna, não tem como saber, nunca vou sair daqui. Vamos tentar. Estou sentado na neve, me perguntando o que diabos vou fazer. Não consigo me levantar e andar. Tento me rastejar. Eu tenho um apito. Começo a apitar pro caso de ter alguém do outro lado da borda. Estou lá sentado, pensando no que mais posso fazer para chamar a atenção. Não tem mais nada. Eu os decepcionei. Deixei meus amigos na mão e eles podem morrer. Eles estão expostos há horas em um lado desolado da montanha. E ainda que as noites no Ártico sejam curtas, quando o sol se põe, fica mais frio. Está chegando perto das 9, 10, 10 e meia, quando começo a perceber que, nesse momento do dia, será muito improvável que uma equipe de resgate venha nos buscar. E assim, está começando a cair a ficha que podemos estar numa área muito exposta por uma segunda noite. Nigel. Nigel. Meu Deus do céu. Nigel, olha! Estão vindo. É isso. Achávamos que Steve era um herói por alertar o resgate de helicóptero. A quase 6.000 metros, este ainda é o resgate de helicóptero mais alto registrado na América do Norte. E só aconteceu devido ao chamado de emergência de Nigel na noite anterior. Mas não está nada bom para Steve. A noite começa a cair, e pela temperatura, Steve sabe que será sortudo se sobreviver às próximas horas. Tenho que cuidar de mim durante a noite agora. Preciso pensar em abrigo, em me manter aquecido. E se o vento descer a montanha? Desamarro as piquetas da minha perna e eu cavo uma pequena cavidade e construo uma pequena parede. É o bastante para afastar o vento. Tenho que me manter acordado quando escurecer. Se eu não fizer isso, vou morrer.
É isso, o sol se pôs. Só de imaginar 4 horas no escuro, com a temperatura caindo para menos 50 graus. E sobreviver a isso, ainda assim terá muito, muito pela frente. O corpo de Steve está cedendo ao frio. Ele luta para seguir vivo. Estou pensando na minha família lá na Inglaterra. É isso que me mantém firme. Quero ver minha família. Quero voltar para eles. Tenho que ficar acordado. Estou mexendo a minha perna. Estou colocando óculos sobre meus olhos para não congelarem. Ainda batendo na minha perna para doer um pouco, para assim me manter acordado. O alpinista Steve Ball sofreu uma queda horrível no Monte McKinley. Ele está encalhado há 15 horas com ferimentos graves em um frio terrível. Dia 20. Seus colegas alpinistas, Anthony e Nigel, foram resgatados. Agora, tudo o que ele pode fazer é esperar ser encontrado antes de morrer. Steve, Os amigos não fazem ideia de que Steve ainda está perdido na montanha. Alguém entrou no meu quarto no hospital e perguntou o que Steve estava usando. Foi aí que percebi que Steve não estava em um lugar seguro. Ele esteve lá por quase 12 horas na encosta da montanha e ninguém sabia onde ele estava. Os alpinistas agora foram alertados e estão procurando por Steve, mas não fazem ideia de onde procurá-lo e têm pouca esperança de encontrá-lo vivo. Raramente o corpo humano sobrevive a temperaturas noturnas de menos 50 graus. Não sinto mais meus pés. Meu nariz está gelado. Não quero tirar meus dedos dos bolsos, só quero ficar encolhido. Não me resta mais nada. Estou perdendo a consciência. Steve perdeu toda a esperança de ser salvo. Não chegou ao caminho. Tudo o que pode fazer é esperar pela morte. Ouço vozes e não sei de quem são. Eu acho que estou sonhando. Mas não é um sonho. Essas vozes são reais. John, rápido, o rádio. Eu reconheço as vozes e sei que estou sendo resgatado. Eu sei que não estou sonhando porque sinto dor. E você não sente dor quando está sonhando. Estou acordado. Eles dizem para mim que são alpinistas. E que me acharam. E estão surpresos de eu estar vivo. Estou com frio. Mas estou vivo e vou viver. Eu quero voltar para casa. Após 2 semanas no Alasca sob cuidados intensivos, Steve teve permissão para voltar ao Reino Unido. Ele passou mais 6 meses no hospital. E mais 2 anos em reabilitação. Minhas lesões por congelamento resultaram em amputações de todos os dedos e polegar da minha mão direita, da minha mão esquerda até o meio da palma. A perna esquerda foi amputada abaixo do joelho. E meu pé direito foi amputado no meio. E claro, um pouco do nariz.
Anthony e Nigel tiveram um congelamento severo. Anthony perdeu 2 dedos. Nigel perdeu todos os dedos das mãos e dos pés, além de precisar de enxertos de pele para reconstruir a bochecha e o nariz. Consegui viajar pelo mundo várias vezes desde que tudo isso aconteceu. Pro Ártico, Himalaias e escalar mais devagar. Boa noite. Steve me perguntou como era de se esperar se poderíamos voltar e repetir isso. E espero que a gente possa, em breve, voltar para uma nova expedição juntos e fazer algo incrível. Mas teremos que esperar para ver. Agora tenho deficiência, mas faço trilhas, caminhadas. Eu faço escalada, pratico montanhismo, snowboard e esqui, canoagem. Continuo indo às montanhas e escalando, sentindo a mesma alegria. Então, não vale a pena perder a sua vida, os braços ou as pernas. Mas não dá para parar. Sou viciado. Eles viajaram quase 320 quilômetros da cidade de Manaus, no Brasil, a uma das regiões mais isoladas da Amazônia. Eles planejam passar 2 meses explorando a região. A base deles é uma pequena cabana no coração da floresta tropical. Ao redor, há uma rede de trilhas sinalizadas pela floresta. Dave e Crystal passam os primeiros 2 dias conferindo as mais curtas. Então decidem que estão prontos para encarar a mais longa. É conhecida como a Trilha Branca e se estende por cerca de 5 quilômetros da floresta tropical intocada. Dia 1. Dave e Crystal partem de manhã com água suficiente para uma caminhada de 3 horas. Saímos pouco antes das 10 horas e esperávamos voltar a tempo para um almoço meio tarde. Eles passaram 2 anos lendo sobre a floresta, mas nada os prepara para a realidade. Assim que a gente entrou, começamos a ver mais do que jamais tínhamos visto. Tipo morcegos e diferentes tipos de insetos que nunca tínhamos visto, foi uma manhã fantástica. Eu estava animada. Dave, olha. A gente não via mais nada. Estávamos muito focados em explorar e ver a floresta tropical. Não nos demos conta dos perigos de tudo aquilo. Estão tão absorvidos pelo que vem e pelos sons da floresta que não percebem que saíram da trilha marcada. Nossa atenção estava em outro lugar, estava nas árvores, animais e sons. Agora eles estão seguindo trilhas criadas por animais. À medida que avançávamos, a selva parecia se aproximar de cada lado. Agora andávamos um atrás do outro. Então o caminho desaparece completamente. Pela primeira vez, eles percebem que não estão mais na trilha. Foi nessa hora que eu não sabia o que fazer. Estava realmente preocupada. Vamos olhar o mapa. Esqueci o mapa na cabana. Esqueci o mapa em cima da cômoda na nossa cabana. Dave. Olha, eu consigo lembrar, prometo. O mapa que Dave deixou para trás era um esboço desenhado à mão da área. Ele se lembra de que ele mostrava a cabana na parte inferior, o que normalmente indicaria que ficava ao sul. Trilha Branca. Mas o mapa não está desenhado de forma usual. Para voltar à cabana, eles na verdade precisam ir para o norte. Se nós andarmos para o sul, deve ser o caminho de volta. Tem certeza? Tenho certeza. Prometo. Ok. Vem, vamos? Ir para o sul é a pior decisão que Dave pode tomar. Seguindo esse caminho, o que os espera são milhares de quilômetros de floresta tropical inabitada, exceto por animais, muitos deles altamente perigosos.
2 horas depois, estão se preocupando. Por aqui. A gente já estava andando há muito mais tempo do que deveríamos. Já devíamos ter voltado há um tempo. Eles não têm mais muita luz, pois logo irá anoitecer. Eu não ia ficar na floresta. Precisávamos encontrar o caminho de volta antes de escurecer. Eu tinha certeza que assim que começasse a escurecer, a gente não conseguiria continuar. Conforme a noite cai, qualquer chance de encontrar a cabana hoje desaparece. Foi a primeira vez que começamos a ficar em pânico. Que horas são? São quase 6. Já era pra ter voltado. Já era pra gente ter chegado. Eu sei. Eu não acho que ele queria lidar com aquilo. Ele não queria lidar nem mesmo com a necessidade de pensar que a gente ia dormir lá. Eu estava frustrado comigo mesmo. Me sentia responsável pela gente ter se perdido e queria encontrar o caminho de volta. Cristal, você sabe, né? Vamos ter que dormir aqui. Sim. Escolhemos um lugar para ficar, uma área desmatada, e sentamos para esperar a noite passar. Cris, eu sinto muito por isso. Eu devia ter. Tudo bem. Você me compra uma cerveja quando voltarmos e ficamos quites. Ok? Ok. Mas ambos sabem o quão vulneráveis estão. A floresta é cheia de predadores noturnos. Muitas das cobras venenosas saíam pela floresta à noite, assim como as onças. Nós não tínhamos muitas opções para nos protegermos. Dave e Cristal só conseguem pensar em uma coisa. Será que eles conseguem sobreviver aquela noite? Cris, tem alguma coisa aqui. A Amazônia à noite é um lugar apavorante para se estar. Dave e Cristal estão totalmente indefesos, sem nenhuma maneira de se protegerem dos predadores. Não íamos dormir de jeito nenhum. Íamos ficar acordados. Se acontecesse algo, estaríamos prontos. Cris, você ouviu? Cris, tem algo aqui. Acha que é uma onça? A onça persegue sua presa sob a cobertura da escuridão. Ela pode matar com uma única mordida na cabeça. Seja o que for, Dave conseguiu afastá-lo por enquanto. Eles passam a noite em claro, atentos a todo e qualquer som. Dia 2. Dave e Cristal conseguiram sobreviver quase ilesos à noite. Tô coberto de mordida de mosquito. Fique feliz que só isso te mordeu. Muito engraçado. Então, qual o plano? Dave precisa levá-los de volta à cabana o mais rápido possível, pois Cristal toma remédios para a depressão, e ele sabe que ela não os trouxe com ela. Ela nunca tinha ficado um dia sem o remédio. Essa trilha vai pro sul. Então deve levar a gente de volta pra cabana. Ok. Vamos chegar pra comer. Sim.
Vamos. Eu acreditava que estávamos perto, na direção certa. Só tínhamos ficado sem tempo na noite anterior. Ia ser fácil. Mas a cada passo que dão, eles continuam a se afastar mais da segurança da cabana. Quatro horas depois, a temperatura na floresta disparou. O calor e o esforço significam que Dave e Crystal estão suando quase 2 litros de fluidos por hora. Estávamos ficando deprimidos e frustrados com nossa situação. A temperatura estava subindo muito rápido, chegando até 35 graus. Nós suávamos sem parar. Vamos parar. Dave, tô sem água. Quando eu percebi que a gente estava sem água, e estava bem quente e eram 10 da manhã, eu comecei a perceber que as coisas não iam simplesmente ficar bem. A gente sabia que estava perdendo água muito rápido e íamos funcionar cada vez pior. Nosso cérebro ia começar a nos enganar e nosso corpo ia eventualmente ceder. Tem que ter algo por aqui. A ironia é que a bacia amazônica é um dos lugares mais úmidos do planeta. Muita chuva pode cair em um único mês, deixando poças d'água por toda parte. Mas enfrentam um dilema agonizante. Eu não sabia o que fazer. Devíamos beber água e talvez ficar muito doentes? Ou arriscar ficarmos doentes de desidratação? Tenho uma ideia. Me dá. Meu plano era usar meu sutiã esportivo como um filtro. Ok, agora quero que você jogue com cuidado isso aqui por cima. O sutiã da Crystal poderia realmente filtrar alguns parasitas. Mas não eliminará micro-organismos menores que podem deixá-los muito doentes. Ok. Saúde. Não sei se é uma boa. Não temos escolha. Saúde. Tomei um pequeno gole e deixei um pouco na minha boca, para provar o sabor. Tem umas coisinhas, mas é ok. A gente estava preocupado com a água, mas quando a temperatura chegou a 35 graus e estávamos suando daquele jeito, no fim das contas, era mais doloroso não beber. Reidratados, Dave e Crystal aceleram o ritmo, mas precisam permanecer sempre atentos. A floresta está repleta de criaturas que poderiam matá-los com uma única mordida. A gente estava escutando os sons e tentando descobrir o que estava na floresta ao nosso redor. Eu não queria tocar em um galho sem saber o que tinha nele. Queríamos tomar cuidado. O quê? Uma cobra. Vamos pra longe. Eles tiveram sorte. Mais alguns passos e teriam pisado na cobra. A bacia amazônica abriga as cobras mais venenosas do mundo. Uma mordida pode significar uma morte lenta e agonizante. No meio da tarde, Dave está recorrendo a uma nova tática desesperada na busca pela cabana. Eu estava tentando nos manter na mesma área onde nos perdemos, meio que zigue-zagueando, na esperança de encontrar a trilha.
Vamos ali. Cristal estava ficando um pouco frustrada com essa estratégia. Dave estava literalmente caminhando em círculos e não percebia que era isso que estava fazendo. Cristal está começando a sentir a pressão. Minha mente não parava de falar: olha só, as coisas estão indo ladeira abaixo. Agora pra onde? Leste. Leste. Há 20 minutos estávamos indo pro sul. Temos que tentar todas as direções. Talvez seja melhor o norte. Dave, isso é loucura. Não aguento mais ouvir sobre direções, sendo que você não sabe pra onde estamos indo e tudo o que estamos fazendo é andar em círculos. Dave continuava criando uma estratégia diferente constantemente, a cada poucas horas, sempre que adiantes não funcionava. E isso não estava dando certo para mim. Temos que repensar. Ok, então. O que acha? Pensei que precisávamos criar uma estratégia só, sem ficar mudando, e continuar com ela até o final. Pra lá. Então, após dias só ouvindo os sons da floresta tropical. Tá ouvindo? Quê? Vem. Vem. Acho que é um barco. Vem. Eu falei para Cristal que era o resgate. A gente tá aqui. Eu ouvi um barco bem perto. A gente tá aqui. Tinha acabado. A gente ficou tão feliz comemorando sem parar. Aqui. Aqui. Escuta alguma coisa? Não era nada. Após 3 noites sem dormir, os sentidos de Dave estão começando a lhe enganar. O som na selva não é de confiança. Achamos que fomos salvos. Ter essa sensação arrancada de nós e nossas esperanças despedaçadas realmente nos destruiu. Dia 5. 24 horas depois, a situação de Dave e Cristal está cada vez pior. Eles ainda estão perdidos. E enquanto a quinta noite chega, é Dave quem está enfrentando dificuldades. Exausto pela falta de sono e pelo esforço de manter Cristal motivada, ele precisa muito descansar. Dave estava exausto. Eu estava preocupada com ele. Mas eu não podia fazer nada para ele dormir. Droga. Eu não tinha como ajudar ele. Enquanto Cristal dorme, Dave é mais uma vez atormentado pelos mosquitos. Estava perdendo totalmente o controle e a noção da realidade. Precisava muito conseguir dormir. Em seu estado de exaustão total, os insetos logo se tornam uma obsessão. A única maneira de aguentar aquela noite foi encontrar uma forma de continuar me movendo, me mantendo ocupado. Eu criei um padrão de espantar os mosquitos do meu braço. Aí então, os da minha nuca. E ficava contando esses ciclos. Eu fiquei obcecado com o tempo. A privação de sono está causando seu efeito. Dave está começando a perder noção da realidade.
Dia 6. Senti que tinha perdido a batalha entre mim e os mosquitos, entre mim e a noite e qualquer sono que eu pudesse ter. Pela primeira vez, Dave acredita que talvez eles não saiam vivos da Amazônia. Uma mutuca me mordeu. Eu abaixei e peguei ela. Comecei a arrancar suas pernas. Eu estava fascinado por ela. E isso me fez ficar olhando para Cristal e imaginar os nossos corpos ali sem vida. E aí com todos os animais e insetos que viriam e nos dilacerariam. E comeriam nossa carne, beberiam nosso sangue. Se fôssemos morrer ali, eu queria deixar um registro do que vivemos. Enquanto Cristal estava deitada na areia, escrevi ao lado dela 6 dias perdidos. 6 dias perdidos. Queria documentar da melhor forma possível, então tirei uma foto. Esperando que um dia alguém ia encontrar nossos ossos e nossa câmera. E que visse que a gente esteve lá no 6º dia. Foi nesse momento que comecei a refletir sobre como tinha sido minha vida. Eu não tive uma relação próxima com minha família. Nunca disse à minha mãe que a amava. E à minha família o quanto eles eram importantes. Estava me matando que eu não teria essas oportunidades se eu morresse lá. Esse pensamento dá a Dave a determinação que ele precisa para continuar. Vamos. Hora de acordar. Não quero. Não quero andar. Também não, mas precisamos. Os meus pés estavam se deteriorando. Absurdamente. A dor era totalmente insuportável. Era como se 10 vespas estivessem me picando ao mesmo tempo. Se a gente ficar aqui, morre. É simples assim. Cristal encontra força para tentar mais uma vez. Ok. Levanta. Muito bem. Eles continuam. E agora o terreno fica mais difícil. Vamos, Chris. E à medida que os pés de Cristal ficam insuportavelmente doloridos, a depressão começa a dominá-la. Eu não conseguia mais andar. Eu tentava e logo caía. Senti que tinha chegado o momento de terminar tudo eu mesma. Não quero mais. A depressão da Cristal está de volta. Agora ela só consegue ver uma única saída do pesadelo em que está. Não consigo. Consegue sim. Eu tinha decidido. É isso, acabou. Eu não consigo mais. Me dá a faca. Não. Ela realmente estava querendo tirar a própria vida. Ela pensava em cortar os pulsos, acabar com tudo aquilo e pôr um fim naquela miséria.
Essa era a mulher por quem eu era apaixonado, a pessoa com quem eu queria passar o resto da minha vida. Nunca queria abandoná-la. Faça um acordo, ok? Faça um acordo. Falei pra ela. Ela não queria mais uma noite daquilo, sabia disso. Se chegasse a noite e nós ainda estivéssemos lá, daria a ela a faca. Se esforça hoje. Cristal aceita o acordo de Dave. Se eles não conseguirem sair da floresta até o anoitecer, ambos se matarão. Mas iremos juntos. Isso colocou um prazo específico para o resto de nossas vidas. Ou nós íamos sair e viver o resto de nossas vidas realmente felizes juntos, ou seria o nosso fim. Agora Cristal consegue ver um fim para tudo isso. Cuidado aqui. Ela perguntava a hora, se já era noite e se já tinha sido suficiente. Vamos. Não. Vamos. Mas Cristal não consegue continuar. Eu não consigo. Consegue sim. Ela decide que não pode esperar até anoitecer. Ela quer que eles acabem com suas vidas agora. Tá na hora. Quando falei aquilo, ele concordou. E ele me disse, ok. Agora nós faríamos. Nós realmente teríamos que fazer aquilo. Dave tinha aceitado morrer, mas havia um pensamento que ele não conseguia tirar da cabeça. Eu queria lavar a lama que estava nos meus braços. Eu queria lavar o rosto e ter o corpo limpo. Tá com o espírito limpo. Se eu fosse enfrentar um julgamento, precisava fazê-lo com espírito e corpo limpos. Ele começa a procurar água para se lavar. Lutávamos contra a vegetação, e quando chegamos lá não era um riacho, nem uma poça. Era um enorme lago. Tinha água para todo lado. É pouca esperança, mas é o suficiente para continuar. Essa água tem que ir para algum lugar. Na Amazônia, os rios são como estradas. Se esta água levar a um rio, eles talvez vejam um barco. Eles param de pensar em suicídio. Senti uma onda de energia e raiva que me fizeram querer lutar mais na água. Enquanto passávamos pela floresta inundada, ficávamos dizendo um ao outro para não termos esperanças, só para continuar o mais rápido possível. Dave, olha. Eu pensei que devia estar alucinando. Eu disse, Dave, tô vendo isso? Isso é mesmo real? Olha. E ele falou o que era. Oi! 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 Ele não acenou de volta e parecia que estava muito longe. Oi! A gente na hora começou a gritar sem parar, pedindo ajuda e querendo chamar a atenção. Estamos aqui! Ajuda! Ele não respondeu. Ajuda!
descobrimos do nada, em um segundo, que íamos viver. Eu estava gritando e chorando. Foi definitivamente o melhor momento da minha vida. O sol estava se pondo, então o céu estava todo rosa. E eu e Dave apenas nos olhando chorando, as lágrimas escorrendo pelos nossos rostos. Foi uma alegria indescritível. Simplesmente ficamos nos olhando e olhamos para o céu. Nós estávamos absurdamente gratos por estarmos vivos. Dave e Crystal têm uma sorte incrível. O seu salvador os encontrou por acaso em um dos rios que os barcos quase nunca usam. Eles descobrem depois que equipes de busca passaram 4 dias procurando. Mas eles nunca chegaram perto do local remoto onde Dave e Crystal estavam. Quando saímos, conversamos sobre todas aquelas vezes na selva em que nós falávamos que íamos nos casar, mas quando nós saímos e estávamos a salvo e melhorando, nós percebemos que era da situação, do momento que a gente estava e que não iríamos fazer aquilo. Na floresta, nós combinamos, se conseguíssemos sair disso, vamos viver o resto de nossas vidas juntos. E quando a realidade de estar fora bateu, ela não se sentia mais dessa forma. Não era o que ela realmente queria. E isso me deixou bem desapontado. E continuou a ser algo que machucou durante um bom tempo. Dave e Crystal já voltaram outras vezes à Amazônia. Eles nunca recomeçaram o relacionamento. Mas depois do que passaram naqueles 6 dias desafiando a morte, eles ficaram amigos ainda mais próximos.